Olá, boa tarde. Na tarde de hoje eu quero convidar vocês para refletirmos sobre Elias no Monte Horebe. É um texto do Antigo Testamento, de 1 Reis, capítulo 19, e eu delimitei versículos 1 a 13. Elias era alguém escolhido por Deus, amado, com um projeto de vida, com um propósito muito grande. No entanto, aconteceram coisas que deixaram Elias numa situação muito difícil e a sua vida corria risco. Ele estava ameaçado de morte. E todos nós temos um limite. Elias havia chegado ao seu limite, o limite de se sentir ameaçado, o limite de temer pela própria segurança. Por isso, Elias se recolhe, caminha, se distancia daquilo que ele considerava o perigo e fica muito triste, angustiado. E assim ele senta-se à sombra do zimbro, nos diz o texto, e ali ele ora. A tristeza era tão grande que ele pede que Deus tire a sua vida. Eu pergunto a você, já passou por uma situação de tamanha tristeza? Já pediu a Deus que acabasse com tudo, que levasse, que tirasse a sua vida? Talvez não. Talvez muitos de nós não tenhamos chegado num desespero tão grande como Elias chegou. Mas sim, já nos sentimos angustiados, com medo, muito tristes por perder alguém que amamos profundamente e que sinceramente gostaríamos de estar no lugar, trocaríamos de lugar, mas não é assim que as coisas funcionam. Talvez possamos entender essa tristeza do Elias também aos olhos de hoje da psicologia, onde ele havia extrapolado o limite dele, o limite de sofrimento, de decepção, de tristeza, e por isso ele precisava de um tempo para se recuperar. Nós somos assim hoje. Quem já passou por um luto sabe que no momento da dor parece que é tão insuportável que nada vai ajudar, que não há solução. No entanto, é necessário recolher-se. É necessário lamber as próprias feridas, como se diz. É necessário chorar, sim. Chorar muito. Chorar quantas vezes for necessário para que as lágrimas transborde a dor, a frustração e a tristeza. Elias se recolhe, ele quer morrer. Deus dá o tempo que Elias precisa e não o abandona. Nos diz o texto que um anjo vem cuidar de Elias. Anjos também cuidam da nossa vida. Anjos lá do céu, de onde quer que seja, anjos da nossa comunidade, da nossa amizade, do nosso meio. Há anjos hoje também. E Elias recebe o cuidado de um anjo que vela o seu sono reparador e que o alimenta. E eu então pergunto também a vocês, já experimentaram a presença de um anjo na vida de vocês? Já sentiram um anjo cuidar de vocês? Quando? Em que momento? Pensemos sobre isso, reflitamos sobre isso. Que anjos Deus tem mandado na nossa vida ainda hoje. E nos diz o texto que, terminado o tempo que Deus concedeu a Elias para recuperar-se e cuidando da alimentação dele através do anjo que o servia, o anjo então dá o desafio dele ter que pôr-se a caminho e ir até o Monte Horebe. O Monte Horebe é no texto o lugar, o destino onde o propósito de Deus deverá se cumprir. E Elias deve dirigir-se ao Monte Horebe. Qual é o nosso Monte Horebe? Deus também tem propósitos e projetos para nós. Qual é o nosso Monte Horebe? Eu quero repetir, vocês já leram esse texto com certeza, eu quero repetir uma parte que eu acho muito significativa, que quando Elias então está ainda
resoluto, ainda isolado, nos diz o texto que o Senhor estava passando e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? No suave sussurro do vento, Deus se manifesta. Aqui nesse texto, não foi nem no terremoto, nem no vento impetuoso e forte, mas no sussurro, na delicadeza, na ação delicada do Espírito Santo, no cuidado amoroso daquele anjo para com a vida de Elias. Quando ele achava que sua vida não valia a pena mais, Deus ainda tinha um propósito e o amava tanto que colocou um anjo para cuidar dele. Reconheçamos os anjos que Deus coloca em nossa vida ainda hoje. Aceitemos o cuidado de Deus e sejamos nós mesmos anjos na vida de outras pessoas e cuidemos das outras pessoas com amor. Respeitemos sua dor, sua depressão, sua tristeza, sua angústia, suas enfermidades da ordem psicológica. Respeitemos, acolhamos, caminhemos com as pessoas, estendendo a nossa mão, o nosso amor e o nosso cuidado. Que Deus nos abençoe, que Ele nos oriente, que Ele nos fortaleça nestes tempos de pandemia, em que muitas vezes o desânimo nos assalta. E em tudo rendamos graças ao Senhor. Amém.